Olá pessoal, sou o Pedro Hauck da loja Alta Montanha e também, gente, da Soul Outdoor, aqui ó, Soul e Alta Montanha. Hoje, galera, você tá ouvindo aqui ó, um barulhinho de vento, né? Por quê? Porque eu tô no topo do Gokyori, uma montanha de 5.420 metros de altitude no Nepal. E quem tá atrás de mim é nada mais, nada menos que o Everest, o Lhotse. Ali tá o Makalu. Tem aqui dá pra ver 5 montanhas acima de 8.000 metros. É claro, agora a gente tem uma nuvem, vocês vão ver essas nuvens passando. E enquanto isso, gente, eu vou contar mais histórias de montanha. E eu tenho que aproveitar, galera, que eu tô nesse lugar tão especial. Pra quê? Pra contar mais uma história desse local especial que vocês estão vendo aqui, o Everest. E eu já contei várias histórias do Everest. Dentre essas histórias do Everest, eu contei a história de várias tragédias que resultaram, infelizmente, né, na morte de algumas pessoas. E essas pessoas se tornaram, entre aspas, alguns mortos famosos lá no Everest. Dessas histórias, eu conto a história da tragédia de 96, né, da morte do Rob Hall, do Scott Fisher, da Sukunamba, o Andy Harris e o Doug também. Nesse mesmo dia, teve uma outra morte, três mortes que aconteceram no lado norte da montanha, lá do lado da China, que resultaram no falecimento de 3 indianos. Um deles se tornou o famoso Green Boots. Também contei a história da Bela Adormecida do Everest, né? Que é outra pessoa que morreu lá na face norte do Everest, uma americana, e acabou que se tornou uma pessoa muito conhecida. E hoje, pessoal, eu vou contar a história de outra pessoa que acabou perdendo sua vida na montanha mais alta do mundo. E ela perdeu a vida exatamente ao lado do famoso Green Boots, né? Eu vou falar hoje, galera, a história do David Sharp, o escalador britânico David Sharp, que morreu no Everest no dia 15 de maio de 2006. O Lucas vai rodar a vinheta e eu já volto para contar essa história. Bom pessoal, estou aqui de volta e se eu estou gravando esse vídeo hoje é graças a duas empresas as quais eu trabalho, entre aspas, elas me patrocinam, né? Na verdade eu que trabalho, meus sócios, né? Todo mundo, e isso faz com que eu possa estar aqui, né, mostrando essa história para vocês nesses lugares especiais. E se você quer ajudar a gente de alguma forma, a forma é a seguinte: primeiro, você já ouviu falar da loja Alta Montanha? A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, alta montanha. Lá você vai encontrar de tudo para sua viagem, sua aventura. Então entra lá em www.lojam.com.br e você pode comprar online, a gente entrega em todo o Brasil. E também você pode aparecer na nossa loja física, lá em Curitiba. E se você for conhecer Curitiba, não deixe de conhecer o nosso Pub Alta Montanha, que é um bar em anexo à loja e vai servir uma cervejinha artesanal, tirada na hora, muito especial e muito gostosa. Então não deixe de conhecer o pub e a loja. E também, galera, a Soul Outdoor. A Soul Outdoor é a minha empresa da Maria Tereza Ubers, especializada em viagens de trekking, montanhismo, escalada, cursos de alta montanha. Entra lá em souloutdoor.com.br para conhecer os nossos destinos. Inclusive, um dos destinos que a gente vem todos os anos e que é muito especial é aqui, ó, é no trekking do acampamento base do Everest. É um trekking maravilhoso, tem vários vídeos aqui no canal falando desse roteiro, falando desse lugar tão especial, né? E eu estou aqui realizando esse trek, aproveitando o tempinho livre, aproveitando que dá para ver aqui, ó, a montanha mais alta do mundo, né? Para contar essa história, que é a história do David Sharp. Uma história, infelizmente, muito, muito triste. O David Sharp, ele tinha 34 anos de idade quando ele morreu no Everest. E quando ele acabou falecendo, foi a terceira tentativa dele de chegar no topo da montanha mais alta do mundo. O David Sharp, ele começou a fazer montanhismo, a praticar montanhismo no clube de montanhismo da Universidade de Nottingham, onde ele estudou engenharia na Inglaterra. O David
ele, como eu falei, né, ele era formado em engenharia, ele trabalhou para grandes empresas, mas depois de um certo tempo da vida dele, ele começou a se dedicar ao montanhismo e entrou de cabeça. Primeiro ele fez algumas montanhas mais fáceis, as montanhas que são introdutórias no mundo da altitude, como por exemplo o Kilimanjaro, mas depois ele já começou a entrar de cara em montanhas de grandes altitudes, as montanhas de 8.000 metros, que vocês sabem, né, são apenas 14 montanhas que chega nessa altitude. A primeira montanha que ele tentou escalar acima de 8.000 metros foi o Gasherbrum II, no Paquistão, no ano de 2001. O David Sharp, ele participou de uma expedição comercial do Henry Todd, que é um famoso montanhista escocês, né? Também tem várias histórias dele, de repente a gente pode contar, né, mais pra frente. Mas enfim, essa expedição no Paquistão, o Gasherbrum II fica lá no Paquistão, na cordilheira do Karakoram. Eu estive lá também, galera. Eu tentei escalar o Gasherbrum II, não é uma montanha fácil. O Lucas vai deixar um card aqui que conta a história, né, dessa escalada que eu vivi junto com o Ricardo Rui nesse ano de 2023. E ele acabou não conseguindo fazer no cume, né, uma montanha mais complicada, evidentemente. E o Henry Todd, né, naquela época ele já dizia que o David Sharp, ele era uma pessoa tímida, que ele era imprudente, né, e que ele tomava más decisões. E nessa expedição ele acabou conhecendo outros montanhistas e ele não desistiu de seu plano de escalar grandes montanhas. E no ano seguinte ele rumou para sua segunda montanha acima de 8.000 metros, que é o Shooyo, que está aqui atrás, inclusive, tá, gente? Né? Aqui pertinho. E ele foi para o Shooyo e ele obteve sucesso nessa montanha. Claro, escalando pelo lado tibetano, não aqui pelo lado nepalês, que é um lado mais fácil. É uma montanha que foi conquistada por austríacos lá na década de 50. E dentre as montanhas de 8.000 metros, essa rota pelo lado tibetano, chamada Rota Tiche, é uma rota considerada a mais fácil dentre todos os 8.000. E, né, o David Sharp, no cume, né, do Shooyo, ele pôde observar ninguém mais, ninguém menos que o Everest dominando a paisagem. E é óbvio que uma pessoa ambiciosa como ele, né, desejou escalar essa montanha, que é a montanha mais desejada, a montanha mais alta do mundo. E é uma montanha emblemática, tá certo? Não dá pra dizer que não, né? E aí então, em 2003, ele foi pela primeira vez para o Everest. Não foi uma expedição muito bem sucedida. E ele voltou em 2004. Então em 2004, David Sharp voltou para o Everest, né, para escalar a montanha de novo. E aí então, ele encarou, chegou bem alto no ataque ao cume, mas ele teve que voltar devido ao congelamento nos dedos dos pés. E esse congelamento levou ele à amputação de alguns dedos, inclusive. Só que o David Sharp, ele foi pro Everest com uma bota dupla, uma bota plástica, tipo aquela bota lá do Green Boots, né? E aí então ele percebeu que ele estava, né, com uma estratégia totalmente errada, né? Sem falar que ele só tinha escolhido essa bota plástica para economizar dinheiro. E ele viu que fez uma bobagem em economizar $200, que com $200 a mais ele teria comprado uma bota tripla, que é a bota adequada para você escalar um 8.000. Para falar a verdade, eu até acho meio estranho ele ter conseguido fazer Shooyo com uma bota dessas. Mas enfim, o David Sharp acabou retornando ao Everest uma terceira vez, mas dessa vez em 2006. E ele disse para vários amigos próximos que seria a última vez que ele tentaria escalar a montanha mais alta do mundo. E ele foi com uma estratégia bastante apertada. Ou então, vamos falar de outra maneira, de uma maneira bastante independente, né? Usando mais seus esforços do que a ajuda dos outros. O David contratou a agência Asia Trekking, que no começo dos anos 2000 era uma agência muito badalada aqui no Nepal, uma agência que era muito grande e tinha bons preços, né? O David, para essa expedição, ele acabou conseguindo fazer uma barganha com o dono da Asian Trekking e pagou apenas $6.400 para uma permissão do tipo Basic lá para escalar o Everest. Galera, $6.400 é quase o preço de escalar um Aconcagua hoje em dia. Naquela época também era muito barato. Você pagava por volta de 15 mil para se você fosse bastante independente. Dentro das estratégias do David, ele pretendia usar apenas 2 garrafas de oxigênio. Hoje em dia, pessoal, as expedições comerciais levam 6 garrafas de oxigênio por cliente, mais 3 garrafas para o Sherpa que acompanha as pessoas até o cume.
E o David Sharp, obviamente, não tinha um guia Sherpa, um guia nepalês, que o acompanhasse até lá em cima. Ele queria fazer as coisas completamente sozinho. Bom, galera, o David acabou fazendo todos os ciclos de aclimatação, como todo mundo faz. Diga-se de passagem, pessoal, no permisso do David Sharp, tava lá também o Rodrigo Raineri e o Vitor Negretti, naquele ano que infelizmente o Vitão acabou perdendo sua vida para o Everest. Mas enfim, gente, ele fez lá toda a sua estratégia, né? No dia 11 de maio, David Sharp saiu e alcançou o acampamento 3, a 7.000 metros de altitude, lá no lado norte do Everest. Ele estava escalando pelo lado da China, ok? No dia 13 de maio, ele chegou no campo 3, a 8.100 metros de altitude, que é o acampamento mais alto que você encontra antes de chegar no topo da montanha mais alta do mundo. Ele começou o ataque ao cume no dia 14, por volta da meia-noite. E ele foi subindo muito, muito lentamente. Ninguém reconheceu o David Sharp no caminho dele ao cume, exceto pelo Bill Cruz, que era um guia do Russell Bryce, que é dono de uma agência neozelandesa chamada Himax, uma agência de high rated, né? Uma agência que tem serviços superiores e cobra bem caro, tá certo? E o Bill Cruz, ele percebeu, ele passou pelo David Sharp durante a madrugada, né? Mas sem saber que o David era o David. Só mais tarde, com a descrição da roupa dele, ele pôde perceber que a pessoa com quem ele cruzou durante a madrugada, que caminhava muito lentamente, era o David Sharp. O Bill, ele viu o David Sharp bem cedinho pela manhã, no começo da crista Nordeste, que é uma crista que leva até o cume. Às 11 da manhã, o Bill começou a descer, depois de ele ter atingido o cume. E aí ele encontrou de novo o David Sharp. Ou seja, o Bill, ele passou pelo David na subida, ultrapassou ele, fez cume, e na descida ele cruzou de novo o David Sharp acima do terceiro escalão, lá perto onde que fica a caverna do Green Boots, né, que é um ponto estratégico da montanha. Quando o Bill começou a rapelar o segundo escalão, né, ele acabou olhando para cima e viu o David Sharp quase no mesmo lugar que ele tinha encontrado mais de uma hora antes. Ou seja, o David Sharp andava muito, mas muito lentamente. No acampamento 1, o Russell Bryce viu o David Sharp e ficou surpreso a ver que alguém estava indo ainda para o cume numa hora tão avançada durante o dia. Já era mais de 11 da manhã, tá certo? E nesse horário você já tem que estar retornando do cume. Por quê? Olha aqui, ó. Olha as nuvens. Depois do meio-dia, galera, você sempre tem esse padrão de tempo de que as nuvens sobem e aí então você, né, tem tempestade, você tem mau tempo, você tem frio, você fica sem sol e aí fica muito perigoso, tá certo? Bom, gente, ninguém conseguiu testemunhar, depois que o Russell Bryce viu o David Sharp por binóculo, o seu caminho rumo ao cume. Acredita-se que ele deve ter chegado no cume por volta das 3 ou 4 da tarde. E depois que ele atingiu o cume, ele começou a descer. Naquela época do ano, por volta ali do dia 15 de maio, anoitece no Everest por volta das 6 da tarde. Então acredita-se que ele chegou por volta das 6 da tarde acima do terceiro escalão e ele acabou se refugiando aonde? Na caverna do Green Boots, ao lado do Green Boots, que vocês sabem que é aquele corpo famoso, aquele indiano que morreu no dia 11 de maio de 1996, né? Que a identidade não é muito certa, acredita-se que ele possa ser ou o Tsewang Paljor ou o Dorje Morup, tá certo? E ele acabou sentando do lado do Green Boots, e ele acabou abraçando seus joelhos sentado e ficou nessa posição até por volta das 6 da manhã, até por volta do nascer do sol do dia seguinte, quando passou por ali, né, o Max Chaya, que estava a caminho de ser o primeiro libanês a chegar no cume do Everest. O Max, ele não percebeu o David Sharp dentro da caverna e ele passou sem ter notado nenhuma coisa diferente. Mas a passagem do Max pode ter feito com que o David Sharp tenha se motivado a sair da caverna, e os próximos a passar por ali, que eram da expedição do Max Chaya, todos pessoas que faziam parte da Himax, da empresa do Russell Bryce,
acabaram então encontrando o David Sharp já do lado da corda fixa. E quem que estava aí nesse segundo grupo que passou pelo David Sharp? O Mark Ingalls, que era um neozelandês que 24 anos antes tinha perdido as duas pernas congeladas num acidente no Monte Cook, na Nova Zelândia, que estava rumo a se tornar o primeiro biamputado a escalar o Everest. O seu guia, né, que também se chamava Mark, e também um camarógrafo da Discovery Channel, que estava filmando essa ascensão para transformar isso num documentário. Bom, o guia do Mark Ingalls, ele ficou surpreso ao observar que, além das botas verdes dentro daquela caverna, existia também um par de botas vermelhas. E o dono dessas botas vermelhas, agachado, deitado, já tinha o seu nariz completamente preto, congelado pelo frio. Ele já tinha as suas pálpebras fechadas e cheias de cristais de gelo. E nas suas luvas, nas suas mãos, ele só tinha um par de luvas de segunda pele azuis, fininhas, que não adiantava nada para aquela altitude, para aquele frio intenso, ainda mais na noite que tinha acabado de passar. Fora isso, o David Sharp não usava máscara de oxigênio. Essa equipe da Himax tentou de alguma forma animar o David Sharp, mas não foi possível. Eles perceberam que o David Sharp já estava praticamente morto e acharam que não tinha nada que fazer e continuaram então sua ascensão rumo ao cume. Bom, galera, depois dessa equipe da Himax, lá do Mark Ingalls, passar pelo David Sharp, foi a vez de uma equipe turca. Essa equipe turca também se surpreendeu com o David Sharp por ali, e o guia deles, que era um Sherpa, estimulou o David Sharp, e o David Sharp conseguiu abrir um olho, mas ele não dizia nada, ele estava mais morto do que vivo, segundo as palavras do próprio guia Sherpa, que acabou vivenciando esse momento. Como também eles achavam que o David Sharp não tinha chance de viver, eles continuaram sua ascensão rumo ao cume. Eles também perceberam que o David Sharp tinha 2 garrafas de oxigênio, mas as 2 garrafas já estavam vazias. Bom, o terceiro a passar um pouco mais tarde foi o próprio Max Chaya, que passou ali por volta das 11 da manhã, e aí sim ele notou e viu o corpo do David Sharp caído próximo à corda fixa. É claro que aquilo chamou muita atenção dele. O Max, ele passou um rádio para o Russell Bryce, lá no acampamento 1, e o Russell foi a primeira vez que ele soube da presença dessa pessoa, né? Quase moribunda, quase morta, nessa posição tão alta acima da zona da morte, no Everest. Max Chaya, ele pôde perceber que o David Sharp, ele tinha os braços congelados até o cotovelo e também tinha as pernas congeladas até a altura do joelho, fora o nariz dele, que também já estava completamente congelado. Mas ele percebeu que o David Sharp ainda estava vivo. Ele tentou ajudar o David Sharp, ele deu oxigênio para o David Sharp, né? Mas o David Sharp não respondia aos estímulos, tá? Nesse momento, o próprio Russell Bryce passou um rádio para o Max Chaya, dizendo para ele que para ele se cuidar, que naquela posição ele poderia se tornar a próxima vítima se ele ficasse sem oxigênio numa posição mais alta. Então o Max acabou descendo rumo ao acampamento 3. Mais tarde, passou por ali o grupo da Himax, que é o grupo lá no Mark Ingalls, já descendo do cume. E aí então eles puderam perceber que o David Sharp havia saído de lugar, ou seja, ele não estava mais na posição que eles estavam quando eles viram na ida. Isso evidentemente causou alguma preocupação, né? O Furba, que era o guia Sherpa que trabalhava para o Mark, ele deu oxigênio para o David Sharp, e depois disso o David Sharp respondeu a estímulos e ele disse: "Eu sou o David Sharp, eu estou com a expedição Asia Trekking, eu só quero dormir." É claro que não falou dessa maneira tão clara, ele falou de uma maneira muito difícil de entender, só que isso ficou gravado na câmera do Furba, que estava gravando o documentário para o canal Discovery Channel, para a escalada do Mark Ingalls, né? Escalada do primeiro biamputado a chegar no cume do Everest. Acontece, galera, que um pouco depois disso, a própria expedição da Himax se entrou num grande apuros, porque começou a ventar, fez muito frio, e vários membros da expedição
dentre eles o próprio Mark Ingalls enfrentou vários congelamentos. O Mark Ingalls, inclusive, ele teve congelamentos no resto das pernas que ele ainda tinha. E teve que amputar mais um pouco da perna dele, que já tinha sido amputada. E vários outros membros da Himax, vários outros clientes da Himax tiveram dedos congelados. O mesmo aconteceu com a equipe turca que havia encontrado com o David Sharp mais cedo. A esposa do líder da expedição, a Bursak Posan, ela acabou desfalecendo na descida do segundo escalão e teve que ser resgatada. Ou seja, se não bastasse os problemas do David Sharp, outras pessoas precisaram de ajuda. E elas tiveram prioridade no resgate, já que elas tinham chance de sobreviver. E o David Sharp, como vocês já viram, né, já estava quase praticamente morto, né? Bom, gente, esse dia acabou terminando, dia 15 terminando, veio mais uma noite. No dia 16 pela manhã, outras equipes passaram pelo lugar e viram novamente o David Sharp, mas dessa vez o corpo do David Sharp. Ele não teve como aguentar 2 noites acima da zona da morte e ele acabou morrendo no dia 16 de maio de 2006. Ao todo, pessoal, 40 pessoas passaram por David Sharp naquele estado dele quase morto. E ninguém conseguiu ajudar a ele, ninguém conseguiu dar uma solução para que ele conseguisse sair daquela situação com vida. De fato, agora, eu falando e dando minha opinião, acho que seria muito difícil de alguém conseguir descer ele e nessa descida ele ter sobrevivido, porque ele já tinha passado uma noite inteira acima da zona da morte, sem oxigênio, e como vocês sabem, né, quando alguém começa a ter congelamentos, a pessoa começa a ter alucinações e é normal ela tirar a roupa, como o próprio David Sharp tirou a luva e ficou somente com a luva de segunda pele, né? Mais tarde, pessoal, a mochila do David Sharp foi remexida e encontraram lá $2.400, que era o suficiente para ele conseguir contratar mais um guia para acompanhar ele até o cume, ou então comprar mais garrafas de oxigênio. Então, o David Sharp já era famoso por ter sido, entre aspas, pão duro, por não querer comprar uma bota adequada para escalar o Everest, e perdeu 2 dedos. E quando ele chegou na terceira tentativa, ele acabou comprando apenas 2 garrafas de oxigênio, e ele acabou perdendo sua própria vida. Agora é o seguinte, muitas pessoas criticam o David Sharp, e é fato que ele foi imprudente e ele foi infeliz nas suas escolhas. Eu não julgo o David Sharp por ter tentado escalar o Everest de uma maneira mais autêntica, mais autônoma. Eu mesmo gostaria de ter a chance de escalar dessa forma o Everest. Porém, pessoal, como o próprio Henry Todd dizia, o David Sharp fazia más escolhas, avaliava mal o perigo. E isso levou ele à morte. Sem falar que ele tomou também atitudes muito imprudentes. Por exemplo, de não subir com um rádio, que é uma coisa muito barata. Ou então, com um telefone satelital, que é uma solução mais cara, mas também ele poderia pedir ajuda para qualquer pessoa no mundo, né? E ele não fez, ele ficou sozinho por toda a madrugada, aliás, por toda a tarde, né? Por toda uma noite, uma madrugada, sem que alguém pudesse saber que ele estava em apuros. Se ele pudesse ter avisado alguém, alguém poderia ter ajudado ele antes dele estar num estado tão grave, né? Tão próximo da morte, como foi que encontraram as pessoas, como as pessoas acabaram encontrando lá no dia 15 de maio. Enfim, gente, infelizmente, o David Sharp se tornou, né, um mau exemplo no Everest e acaba servindo de exemplo para várias pessoas que acabam não reconhecendo seus próprios limites. Você pode sim escalar uma montanha como o Everest com menos recursos, com mais autonomia, né, usando seus próprios meios, que foi a maneira como eu e o Rui, por exemplo, tentamos escalar o G2. Mais diferente, ali no G2, a gente soube a hora certa de descer, passamos um perrengaço para conseguir voltar, mas voltamos com vida, sem nenhum arranhão em segurança. E o David Sharp avaliou mal, passou da sua zona, do seu limite, e passou muito, muito do seu limite, e acabou tendo esse fim infeliz. Bom, galera, essa aqui é a última história dos mortos famosos do Everest, né? Se você quiser opinar sobre as escolhas do David Sharp, você pode deixar aqui no comentário, tá certo? Mas deixo pra você, se você gostou dessa história, se você gosta do quadro Histórias de Montanha, não esqueça de recomendar esse vídeo para seus amigos, também de se inscrever no nosso canal, é bom pra gente, tá quase chegando a 100 mil membros, então vamos ajudar o Alta Montanha para chegar nessa marca, tá certo? Não é qualquer canal que conta uma história, opa,
Infelizmente era para ter o Everest aqui no fundo, mas, né, a gente ainda está lutando aí para conseguir esse reconhecimento do público. E também não deixa de seguir eu lá no Instagram, que lá você vai poder acompanhar minhas viagens, né, e de repente embarcar numa viagem junto comigo, como um lugar como esse aqui no Nepal. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Ó, pessoal, aqui ó, por trás das câmeras, né? Vocês querem ver como que a gente produz um vídeo de histórias montanha? Primeiro, um telefone celular normal. Ó, esse fiozinho aqui embaixo da minha roupa é o microfone de lapela, né? Aqui do lado aqui, ó, o Rodrigo, de Caxias do Sul. Deixa eu pegar aqui a câmera. Quem tá filmando é o Thiago. Eu ia falar Vitor, velho. Tô falando Vitor Negrete. Ó, aqui tá a Rô, que fez várias montanhas com a gente. Você vai ver ela no vídeo do arroz assalado. E agora, Roberto, a câmera sua. A câmera que é da Rô, a minha tá ali no tripé. Aqui é o cume do Gokyohi. Olha só que legal, né? Pro lado de lá, onde tá o Everest, tá meio fechado com nuvens. Mas do lado de cá, né, tá mais aberto e o visual é esse espetáculo que vocês estão vendo aqui. Em rumo aqui nessa direção, vocês vão ver, quer dizer, daria para ver, mas acabou de fechar, né, o Cho-Oyu, que é a sexta montanha mais alta do mundo. Pessoal, fala sério, né? Em que canal você vai ver, né, um vídeo de história sendo contado diretamente da montanha, a não ser aqui no alto da montanha? Atrás ali tá aparecendo já o Everest. Então por isso, pessoal, ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos no nosso canal, porque a gente merece, não merece? Então tá lá, um pouquinho a paisagem para vocês apreciarem, né? Olha ali ó, no horizonte, essa montanha aqui é o Cholatse. Então é isso. Vou acabar com esse vídeo, né, dessa maneira aqui, inesperada.